Sabe, toda grande história de pioneirismo tem um preço. E a história de hoje, nossa, ela não só teve um preço altíssimo, como também redefiniu completamente o mapa do mundo. Vamos juntos mergulhar na épica e brutal primeira viagem de circunnavegação da Terra. Eles saíram em busca de riquezas, de glória e queriam provar de uma vez por todas que o nosso mundo era redondo. Mas, como a gente vai ver, o preço dessa prova foi pago com botins, fome e muitas, muitas vidas. O custo foi altíssimo. Para a gente entender o porquê dessa loucura toda, precisamos voltar um pouco no tempo, lá para o comecinho do século XVI. Tenta imaginar um mundo onde um punhado de tempero valia literalmente mais do que ouro. Era essa realidade que alimentava a chamada corrida pelas especiarias. Pensa assim: Portugal e Espanha, as duas grandes superpotências da época, estavam numa competição ferrenha. Quem conseguisse encontrar uma nova rota marítima para as Ilhas das Especiarias, na Ásia, controlaria o comércio mais lucrativo do planeta. Era o grande prêmio. E aí que entra em cena Fernão de Magalhães, um navegador português genial, mas teimoso como poucos. Enquanto todo mundo tentava chegar no Oriente dando a volta pela África, ele teve uma ideia que soava como pura maluquice: navegar para o oeste, atravessar as Américas e chegar do outro lado do mundo. Era uma aposta contra tudo o que se conhecia. Rejeitado pelo próprio rei em Portugal, que achou a ideia arriscada demais, Magalhães fez algo impensável. Ele simplesmente virou as costas para sua pátria e ofereceu seu plano secreto ao maior rival de Portugal, a Espanha. Para muita gente, isso não foi só ambição, foi traição. E assim, com o dinheiro da Espanha, em setembro de 1519, a frota de Magalhães partiu. Mas não eram navios de ponta, não. Eram 5 naus velhas e uma tripulação de uns 240 homens, navegando rumo ao desconhecido. Eles não faziam a menor ideia de que estavam indo direto para um pesadelo. A busca pela tal passagem secreta se arrastou por mais de um ano. E a cada mês que passava, a situação piorava. Tempestades violentas, o frio congelante da Patagônia. E com o desespero, a semente da rebelião começou a crescer entre a tripulação. Presos no fim do mundo, a tripulação se amotinou. A resposta de Magalhães foi imediata e absolutamente impiedosa. Um dos capitães rebeldes foi executado e esquartejado. Outro foi simplesmente abandonado na costa para morrer de fome e frio. O recado era bem claro. Ali, a única lei era a vontade dele. E então, finalmente, eles encontraram a passagem. Mas, como em toda essa viagem, a vitória veio com um gosto amargo. Um navio já tinha afundado numa tempestade. E ali, no meio da confusão da descoberta, o maior navio da frota, o San Antônio, aproveitou a chance, desertou e voltou para a Espanha, levando embora suprimentos vitais. Foram 38 dias de pura agonia atravessando o estreito. Quando eles finalmente chegaram em mar aberto, encontraram um oceano tão vasto e tão calmo que Magalhães o batizou de Pacífico. Mal sabia ele que aquele Oceano Pacífico seria o palco de sua maior e última batalha. Pois é, o nome Pacífico virou a piada mais cruel de todas. Foram 99 dias sem avistar a terra. A comida virou um pó cheio de vermes. Nas palavras do cronista da expedição, eles chegaram a beber água impura e amarela. O escorbuto simplesmente devastou a tripulação. As gengivas inchavam a ponto de cobrir os dentes, impedindo os homens de comer. Eles chegaram ao ponto de caçar e comer ratos, serragem e até o couro que protegia os mastros. Cada dia era uma nova luta pela sobrevivência. Quando eles finalmente alcançaram terra firme, nas Filipinas, a tripulação parecia um bando de esqueletos. Mas para Magalhães, sobreviver não era o bastante. Ele tinha conquistado o oceano. Agora, sua ambição se voltou para conquistar terras e almas para o rei da Espanha. Sabe aquela confiança exagerada, aquele orgulho que cega a pessoa? Os gregos antigos tinham um nome para isso, hubris, e foi exatamente isso que cegou Magalhães. Convencido da sua superioridade, ele se meteu numa briga local. Foi um erro de cálculo fatal. E assim, o homem que desafiou reis e conquistou os oceanos morreu numa batalha numa praia remota. Ele subestimou completamente a força dos guerreiros locais e pagou o preço máximo por isso, a milhares de quilômetros de completar seu grande objetivo. Bom, o capitão estava morto, a expedição estava aos pedaços, sem líder e cercada de perigos.
Parecia o fim. Mas, para os sobreviventes, a missão de dar a volta ao mundo ainda não tinha acabado. Com o novo comandante, Juan Sebastián Elcano, os homens restantes tomaram uma atitude desesperada. Eles queimaram mais um navio, simplesmente porque não tinham gente o suficiente para tripular. Carregaram o último navio, o Victoria, com os cravos que foram buscar e começaram a jornada impossível de volta para casa. Vamos só recapitular como tudo começou. 5 navios partiram da Espanha. 3 anos depois, apenas um navio em pedaços, quase um fantasma, conseguiu voltar. Cerca de 240 homens embarcaram nessa jornada. No final, apenas 18 sobreviventes, doentes e famintos, pisaram de volta em solo espanhol. O resto? Bom, o resto foi consumido pela viagem. E aqui vem a maior ironia de todas. Do ponto de vista financeiro, a viagem foi um sucesso. A pequena carga de especiarias que estava no Victoria foi suficiente para pagar toda a expedição e ainda gerar um bom lucro. Mas, como se mede esse lucro contra um custo humano tão assustador? Mas o verdadeiro legado, a verdadeira riqueza que eles trouxeram, não estava no porão do navio. Estava na cabeça deles. A visão de Magalhães, concluída por Elcano e aqueles poucos sobreviventes, foi a prova definitiva, na prática, de que a Terra é um globo. Eles mudaram para sempre a nossa visão do planeta. Então, no fim das contas, como a gente deve se lembrar dessa viagem? Como um triunfo da ciência e da exploração humana ou como uma tragédia de sofrimento quase inimaginável? A verdade é que provavelmente foi as duas coisas. E é nessa dualidade complexa, nesse avanço que nasceu da dor, que mora o legado eterno da primeira volta ao mundo.